Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Lisandra Tomé, sou estrategista de marketing e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Barra da Tijuca. E nós estamos aqui no nosso podcast, que agora você vai poder acompanhar diretamente conosco da Comissão de Marketing Jurídico, e a gente tem como propósito trazer para você, advogado, advogada, dono de escritório de advocacia, assuntos ligados a marketing jurídico, prospecção eficiente de clientes, marketing digital, marketing fora do digital, tráfego pago, não é, Gabriel? Vendas, como que você pode crescer a sua advocacia não dependendo apenas de indicação de clientes. Então, se você quer aprender mais sobre marketing jurídico, esteja com a gente, siga nos nossos canais, nas redes sociais, o nosso Instagram da Comissão de Marketing Jurídico e os nossos podcasts. Eu estou aqui hoje com o Gabriel, que é o nosso estrategista de marketing, consultor em marketing jurídico e coordenador de mídias da nossa comissão, e a Cristina, que é a nossa coordenadora de eventos, é advogada e também adora marketing jurídico, né, Cristina? Também. E a gente está aqui hoje nesse bate-papo, acompanha o nosso primeiro podcast aqui da comissão. E hoje nós vamos começar a falar sobre marketing jurídico, posicionamento estratégico, o que o advogado pode ou não pode fazer, um pouco de tráfego pago, né, Gabriel? Isso. Vamos falar, porque é uma dúvida dos advogados. E também já quero trazer aqui para você que no dia 3 de dezembro nós vamos fazer o nosso primeiro seminário de marketing jurídico da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Barra da Tijuca. Para você se inscrever e participar desse seminário, é só você ir lá na nossa rede social, no nosso Instagram da comissão e se inscrever. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast, nosso bate-papo aqui de hoje. Vamos nessa. Vamos começar. E a gente está falando de marketing jurídico, né? Como é que o advogado hoje, uma das maiores dores do advogado é depender apenas de indicação de clientes, né? Sim. É bem complicado, porque a indicação, estava até conversando aqui com a Cristina, né? É muito interessante porque a indicação você acaba tendo uma facilidade de fechamento, né? Quando você é indicado para alguém, você já pula aquela etapa da confiança. Então, poxa, legal, essa pessoa aqui é da minha confiança, pode fechar negócio com ela. Só que a indicação, ela é muito volátil. Uhum. Tem um mês que você tem muito, tem outro mês que você não tem nada. Então, assim, você não tem uma previsão, você não consegue ter uma previsibilidade de crescimento. Não controla, Não né? controla, exatamente. Então, por um lado, é interessante porque você consegue, de fato, fechar com mais facilidade, mas, por outro lado, é complicado porque você não tem esse controle. Você quer crescer todo mês, você quer ter uma previsibilidade, porque, eventualmente, você pode perder um cliente, é normal, né? Mas você não quer todos os meses perder cliente e não ver clientes entrando. Sim. Então, esse é o grande desafio. Limita muito o funil ficar dependendo só de indicação de cliente, né? Eu falo que o advogado ele precisa ter vários canais de prospecção de clientes, de aquisição de clientes, que a gente vai mudar aqui a palavra, né? Aquisição de clientes. Porque o advogado ele não prospecta, ele acha que ele prospecta. Quando ele fica esperando o cliente chegar só por indicação, ele está no modo passivo, Exato. esperando o cliente chegar por indicação. A prospecção, ela tem que ser ativa, claro que sempre respeitando os limites da nossa profissão. E aí, muito bem que você falou, Gabriel, que quando o advogado ele depende apenas de indicação, ele fica à mercê do acaso. Ele fica ali sem previsibilidade, porque ele não sabe nem quando que vai chegar uma indicação nova para ele. E claro que é a forma mais confortável de se fechar contratos, porque o cliente já vem indicado por outra pessoa que falou bem daquele advogado, então ele já vem querendo contratar o serviço, porque ele já está num nível de consciência mais elevado, né? Ele quer contratar o serviço. Então ele já procurou um advogado com alguém que ele confia. A pessoa falou, vai no doutor fulano de tal, ou na doutora fulana de tal, que eu confio nela. Então ele já deu aquele passo na direção. Bom, eu quero contratar, fulano me falou que o advogado tal, ou a advogada tal é confiável. E a relação advogado-cliente é de confiança. Então, aquele cliente já vem pronto para fechar com o advogado. Só não vai fechar por 2 motivos. Ou não gostar do advogado, ele não ter uma sinergia na hora, Exato. ou não ter dinheiro para pagar. Mas, geralmente, acaba fechando. E é a forma mais fácil de vender. E é confortável, só que não é previsível, como você mesmo falou, né? Exatamente. Então, a importância de se pensar em outros canais de aquisição de clientes, né? E hoje a gente tem alguns, né, Gabriel? A rede social e também outras formas que não só a rede social. Quando a gente fala em prospecção, o advogado acha que é só a rede social. Como prospectar clientes sem ser vendedor demais e sem ficar muito assim na internet, tipo vendedor mesmo. Porque, tipo blogueirinho, né? Tipo blogueirinho, porque a gente não pode, né? Pelo código de ética, a gente não é permitido a gente fazer
vendas, né? Mercantilizando a É, profissão. mercantilizar. Deixa eu só começar aqui, e aí a gente vai passando aqui, inclusive o Adriano, que é o nosso consultor estratégico de vendas, né, maravilhoso. Esse é um grande medo do advogado, né, que é vender. Porque a gente aprendeu na faculdade que advogado não pode vender, não pode mercantilizar a profissão. Só que ao contrário, né, que muitos pensam, você tá fazendo marketing, fazendo publicidade, sempre foi permitido pela nossa OAB, sempre foi permitido pelo nosso código de ética. O que o advogado não pode fazer é propaganda, é falar, ei, cliente, vem aqui, contrata meu serviço. Ele não pode fazer uma postagem na rede social, gravar uns stories, ir direto, no caso do cliente, direto na dor, e falar, olha, se você tem esse problema, venha contratar os meus serviços que eu posso resolver para você, como a gente vê tá ganha. alguns advogados fazendo, a sua casa tá ganha. Sou o melhor advogado criminalista do Brasil, me contrate, né? Aquela pegada sensacionalista, né? A pegada sensacionalista é proibida. E aí, Adriano, como é que o advogado pode vender sem ser vendedor? Você que é o nosso consultor estratégico de vendas aqui da nossa comissão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e fazer parte dessa comissão, Lisandra, porque ensinar as pessoas aquilo e os profissionais, aquilo que não foi ensinado na faculdade, acho que esse é o grande legado que eu quero deixar na minha profissão, né, como mentor, como treinador. Mas como vocês falaram, qual o grande receio do advogado? É realmente parecer estar ofertando, ter uma panfletagem, inclusive com marketing digital, Lisandro, que você entende muito bem, não fazer uma panfletagem digital do seu produto, do seu serviço. Qual é a minha grande dica? E aí eu vou falar de vendas em geral. Ninguém quer comprar nada. Ninguém quer comprar nada. As pessoas querem resolver os seus problemas. Mas se você fala, tem que me pagar, ninguém quer saber disso. Né? Se você pudesse resolver os problemas das pessoas de graça... Quando a gente entende 3 pilares, como eu coloco o meu cliente ou as pessoas em alta performance, como eu resolvo o problema dessas pessoas ou das empresas, e como eu faço essas pessoas economizar dinheiro ou investir pouco para resolver os seus problemas, eu consigo fazer atendimentos de forma genuína. A minha dica para você, advogado, é que você se conecte com as pessoas que estão na esfera de contato da sua especialidade. Vou dar um exemplo de uma área que eu atuei por muito tempo. Como corretor de imóveis e como especialista em direito imobiliário, as minhas conexões eram com corretores de imóveis que não tinham conhecimento jurídico que eu tinha, com construtoras que precisavam fazer e rever contratos em caso de atraso na entrega. Então, como é que era a minha conexão de uma forma muito genuína? Eu procurava conhecer o máximo de pessoas possíveis, indo a eventos, feiras, congressos, lançamentos. Se você é um especialista do direito imobiliário, você tem que ir em todos os lançamentos de todas as construtoras. O seu cliente está ali. E aí, quando você resolve o problema dele, porque ele vai precisar ter especialistas próximos dele, a primeira pessoa que ele vai lembrar é de você. Cara, eu estou com um problema. Você consegue me ajudar? Isso é venda. Mas isso é vender sem vender. É que venda isso é relacionamento, negócio né? Total, Isso é muito interessante, porque essa questão que você falou... Demora um pouco mais. Você né? precisa construir, né? Uma coisa... Até falando essa questão do networking mesmo, né? Que você gera conexão com as pessoas. É interessante você estar em eventos, mas não só você ir no evento, trocar cartãozinho e acabou. Porque as pessoas acham que faz network assim. Isso não é network. Você vai numa palestra, vou numa palestra. Aí ali eu vou conversar com umas pessoas, vou dar o meu cartãozinho, pronto, vou fechar o negócio. Não é assim. Você ficar distribuindo cartãozinho Não sem é direcionamento, assim. sem estratégia, sem nada. Você precisa ir nesses eventos, mas você precisa de alguma forma gerar conexão com as pessoas que estão ali. Talvez marcar um café, né? Um próximo evento que essa pessoa vai estar, você estar ali também. Porque aí você vai gerando relacionamento e confiança com aquela pessoa. Não tenha dúvida. Isso é construção de relacionamentos. Ninguém faz negócio com ninguém que não confia. Então, primeiro tem que ser gerada uma confiança. Então, eu vou numa palestra de um super construtor, um engenheiro, enfim. Eu conheço a Lisandra, está do meu lado na palestra. Primeira coisa que eu vou perguntar, Lisandra, tudo bem? Qual é a sua especialidade? O que você faz? Qual o problema que você resolve? E é óbvio que, de forma genuína, ela vai fazer a mesma pergunta para mim. Ali já gera uma conexão. Então, a Lisandra, como ela tem um posicionamento
né, de desenvolver o marketing jurídico de forma ética, que escale negócio, que escale resultados, que crie posicionamento, marca, inovação, estratégia, eu já sei que se alguém da minha rede de relacionamentos tiver esse tipo de dor, tiver esse tipo de desafio, eu vou indicar a Lisandra. Em nenhum momento ela falou assim, me ofereça para seus clientes, me oferte para a sua rede de relacionamentos. Eu sabendo o que ela faz e estando muito claro, porque tem gente que tem muita dificuldade de explicar o que faz. Sim. Com certeza, Demais. não tem clareza. Não, E esse tanta problema, eu faço tanta coisa. Esse problema vem de advogados É. que querem fazer tudo. Sim. E aí já entrando nisso, né? Exatamente. Se você não tem o seu posicionamento Generaliza, marcante e a sua posicionamento marcante e entrega memorável. Se você tem posicionamento marcante e entrega memorável, fica fácil de todo mundo lembrar de você. É porque quem quer vender para todo mundo não vende Não vende para pra ninguém. ninguém. E aí a pessoa fica com medo de que se ela restringir muito a área dela de atuação, o nicho, ela vai perder Vai perder. mercado, vai Uma perder fatia, né? oportunidades. Verdade. Mas é justamente ao contrário. É claro que num primeiro momento você diminui bem a sua área de atuação, porque você começa a negar casos ou ter que passar para parceiros. Só que você acaba se tornando tão bom num determinado Claro, segmento claro. para resolver determinados tipos de problema e você começa a ser mais estratégico no seu Mais marketing. assertivo, né? Mais assertivo na sua prospecção Sim. e até a conhecer o seu cliente a fundo. Porque como a gente está falando aqui que venda é relacionamento, como que você vai vender com confiança se você mal conhece a dor do seu cliente, o problema que ele tem? E a venda de um serviço jurídico, ela requer confiança. Porque como você falou, ninguém compra de quem não confia. Ainda mais serviços de alto ticket. Porque se a gente está falando de serviço jurídico, não é serviço barato. Sim. Mesmo que seja um serviço de R$1.000 que o cliente tem que te pagar para você dar entrada numa ação, já é um serviço de mais alto ticket, Sim. é R$1.000. Sim. Ninguém dá Sim. R$1.000 assim, né? Para É. quem não conhece. É. E ainda Verdade. mais hoje num mundo que a gente tem tantos advogados no mercado, é tanta competitividade, tanta gente que não presta um serviço bom De qualidade. de Como em qualidade. qualquer área, Isso como em vai- qualquer como área. qualquer Qualquer área. área. e que vai gerando desconfiança. Sim. Sim. Perfeito. Isso no geral. Perfeito. Então, a construção de relacionamento. O problema é que as pessoas hoje estão com preguiça de construir relacionamentos. Vocês não concordam? Com certeza. Com certeza. o mundo digital, eu acho que você pode falar muito bem disso, o mundo digital, ele tornou as relações muito superficiais. Então, eu quero me conectar com 5.000 pessoas. E E fazer assim, ó, negócio rápido. Só que você não faz E quer negócio com ninguém. 5.000 pessoas, Que tal? 5.000 clientes, assim, da noite pro dia, né? Você não sente isso na pele? Eu Sim. sinto que os meus clientes começam a postar na rede social e em pouco tempo já quer resultado. Que é um resultado Em express, um mês né? já quer resultado, mas não fechei nada. Mas É. peraí, você está numa construção Sim. de posicionamento, de autoridade. E rede social não sai vendendo assim, não. Verdade. É uma construção primeiro, né? As Leva pessoas tempo. pensam o seguinte, elas acham o seguinte, ó, até trazendo para o âmbito do tráfego. Vou botar R$100 aqui de tráfego, vai voltar 1.000. Não é assim que funciona, né? O tráfego pago, por exemplo, ele serve para potencializar o que você já tem. Se você tem 10 seguidores ou você está começando o seu posicionamento, você vai potencializar, mas ao mesmo tempo você vai potencializar de acordo com o que você tem. Claro. Né? Ou seja, é aos poucos. Conforme você vai ganhando notoriedade, as pessoas vão te conhecendo, vão te indicando, e ao mesmo tempo você está fazendo tráfego, você está postando, você está... Porque, né, uma construção, você vai crescendo de forma gradativa, vai virando Sim. uma bola de neve. Da mesma forma que o networking, né, offline, vamos dizer assim, é uma construção, você precisa construir um relacionamento, você precisa construir uma autoridade. No online é a mesma coisa. Não é você fazer um post, você investir 1 mês, 2, 3 em tráfego. Não é você fazer uma iniciativa pontual que você vai ter resultado. Sem dúvida. Tem muita gente que começa a postar conteúdo, começa a investir em tráfego, tenta 1 mês, tenta 2, tenta 3. Isso aqui não dá resultado não, aí para. Aí aqueles 3 meses que ela teve, alguma construção se perde. Porque se você não tem uma constância, não adianta. Quando você voltar, vai ter que voltar do zero. Então não é 3 meses, não é 6 meses, são anos. Se você vê grandes marcas, por exemplo, como é que elas construíram a notoriedade delas? Constância. Constância, Sem dúvida. o tempo inteiro Posicionamento comunicando, claro. posicionamento claro. Sim. Então isso é muito importante. Você precisa ter uma constância e você precisa ter intencionalidade, você precisa saber quem é o seu público.
Isso é muito importante. São vários tópicos que são muito importantes, mas tem que ter E constância. que tá tudo linkado. Aí ele tá falando aqui de tráfego, a gente tá falando de construção de relacionamento. Então a gente tem construção de relacionamento offline e online. Perfeito. Que são diferentes. Uhum. O olho no olho, para mim, é o que mais tem poder, é o mais É óbvio, poderoso. óbvio. Mas a gente hoje tem a possibilidade, eu falo para todos os meus clientes, não subestime o online. Você precisa estar no online também, porque você expande, né, as suas possibilidades, Sim. como você não teria no offline ali, de você com estar certeza. naquele dia a dia. Mas eu falo que é um joguinho de quebra-cabeça, que só fazer tráfego não funciona. Não vai. Se você faz tráfego, mas você não tem um posicionamento claro, Tá você jogando não dinheiro fora. tem uma narrativa clara, uma comunicação, você não sabe para quem é que você realmente quer vender o seu serviço, quem é o teu cliente ideal. Você não está bem posicionado na rede social, você não tem um perfil legal, você não tem postagens legais, o tráfego por si só não tem Não resultado. Vai, não vai. Aí você tem ali uma construção orgânica, né? Tem alguns clientes meus que eu nem indico já fazer tráfego, porque o tipo de serviço que ele vende é um serviço muito alto ticket, é um serviço muito específico. Então, tem clientes, tem modelos de advocacia que o melhor não é fazer tráfego, não, porque ele não quer o volume. O que ele vende qualidade, né? vende consultiva, é qualidade, o serviço dele é caro. Eu falo assim, nem vai pro tráfego. Se você quiser fazer tráfego, é tráfego para audiência. Exato. Pra Boa. gente Esse ponto é aumentar importante, a porque audiência no seu perfil. dentro do Perfeito. tráfego você tem diversos objetivos. Isso. Porque geralmente quando se fala de tráfego, a pessoa pensa em conversão. Só conversar. Mas não necessariamente. Sim. Né? Por via de regra, tráfego é para você potencializar algo. Então a pessoa já associa como aquisição de cliente, mas não necessariamente. Por exemplo, nesse caso que você falou, se a pessoa ela visa mais qualidade, ela visa mais ter ali um posicionamento específico, né? O ticket dele é mais alto, ele até pode fazer tráfego. Porém, é um tráfego mais direcionado para construir a marca dele, a imagem, Construção de audiência. a aquisição de audiência. Não necessariamente ele vai converter. Ele pode até converter com tráfego, mas de maneira indireta. As pessoas isso. estão chegando, conhecendo o que ele faz, tá gerando confiança e daqui a um E tempo dali essa de pessoa um vai tempo. converter. E aí precisa ter paciência, As que a maioria pessoas- não tem. as Você tem que pessoas não entender, têm. é paciência. É agricultor, né? Aquela... É agricultor, não É pode ser agricultor, caçador. total. Não pode ser. Semeadora, né? que primeiro você tem que botar sementes, Plantar, plantar, regar, Carregar, cultivar, depois colher. adubar. isso aí. Não existe. O kit de abelha está procurando a fórmula do amor desde a década de 80 e até hoje não achou. Então não existe um único método que funcione para todo mundo. Não existe. Isso não existe. Existe uma metodologia que vai ser criada para atender o seu desejo, o seu posicionamento. Eu acho que tem coisas que a gente precisa deixar muito claro. Eu gosto muito do tráfego. Eu, Adriano, é uma estratégia minha. Eu tenho um produto, e primeira coisa, qualquer um de nós tem que ser reconhecido por um produto estrela. Nós temos que ter um produto, nós temos que ter a música. Sabe aquela música que já estourou? Sim. Nós temos que ter essa música. E isso é um trabalho nosso. Não é trabalho de marketing, não é trabalho de tráfego, isso é um trabalho nosso, de forma orgânica. Assim eu entendo um negócio. Uhum. Eu já tive alguns negócios e já vendi 2 negócios para fundos de investimento. Então, eu construo uma marca, um posicionamento, defino meu cliente, eu construo aqui uma marca. Então, eu tenho um produto estrela. Tenho uma especialidade. Eu quero aumentar a minha recorrência. Eu quero oferecer novos serviços para o meu cliente. Na minha opinião, aqui entra o tráfego de forma muito poderosa, Sim. porque você já é autoridade aqui. E aí você dá ideia de que o teu negócio está crescendo, de que você agora também tem isso e aquilo, porque quando a gente constrói toda a estratégia de marketing para alguém que sequer tem um posicionamento bem construído, a primeira pergunta que eu falo para os meus clientes como mentor é: você entrando no teu Instagram, você se compra? Com Perfeito. certeza, perfeito. Perfeito. Você olha... É isso. Senão não adianta. É a tua É casa. a vitrine. a O tua Instagram é a vitrine. Você entra no teu LinkedIn. Eu sou muito mais forte no LinkedIn do que no porque depende Instagram. do objetivo, né? E do Meu tipo de posicionamento é muito mais cliente. estratégico no É. LinkedIn. Você entra no teu LinkedIn, você se compra. Tá claro o que você faz. Você olha na tua bio. Tua foto tá legal, tua imagem tá legal, tá profissional, o storytelling tá bacana. Então, eu acho que assim, depende muito. Se a pessoa tem isso muito bacana, já tem um posicionamento estrela, tem um produto marcante, tem reconhecimento de mercado, tem confiança, tem marca. Marca é o que a pessoa, ou um escritório, ou uma empresa tem de maior valor. Uhum. Marca é o que teu cliente já fala de você. Tem marca,
Aí o tráfego pago vai de uma forma muito mais potencializar. simples, vai Exato. potencializar. Só que também não adianta você botar uma fila de clientes dentro da tua empresa, seja no telefone, presencialmente, Você não dentro da consegue tua atender. loja, se você não consegue converter. Não tem estrutura comercial. Comercial. Se você não tem estrutura comercial, Não se sabe você vender. não sabe É. vender. É. E as pessoas, gente, estigmatizaram venda. É. A mamãe, quando vai pedir um emprego pro filho, fala pro amigo dela, diretor, se não tiver nada, pode ser até de vendedor. Como se fosse fácil. Gente, vendas é a competência das pessoas que deixaram sua assinatura no planeta. É muito difícil vender. O que Jesus Cristo fez quando Venda. escolheu lá os 12 para espalhar a palavra dele? Né? O que Bill Gates fez, o que Steve Jobs fez, o que Elon Musk está fazendo, o que grandes artistas fizeram? Eles venderam sua obra, venderam seu posicionamento. Então, vender é bom, gente. E a gente tá Vender é vivendo- maravilhoso. Isso aí que você está falando, só trazendo um gancho, a gente está vivendo uma era em que nunca foi tão importante se fazer marketing, trabalhar a marca pessoal, a marca institucional e vendas. Uhum. Porque hoje o mercado está saturado em todas as profissões, É. né? Uhum. Então tá todo mundo se nivelando igual. Se E você tudo for ver, chegando na palma da mão a todo tudo instante. chegando na palma da mão, né? É. A todo instante por causa do celular. Hum. Então nunca se tornou tão importante marketing e vendas. Sim. Só que os profissionais, e aí não tem advogados e outros profissionais como médicos, que sempre ligaram muito, sempre foram muito mais voltados a estudo. E achavam que marketing... o que é marketing, Isso a né? gente vê Eu não depois. preciso. Vendas? Que É. é Eu venda? trabalho Que é com marketing? indicação há 20 anos. Que é Isso marketing? nunca Que é vai pessoal? Pessoal acabar. mais Se fosse das fácil, antigas é só fazer pensam uma muito assim. postagenzinha ali na rede social. Como assim? É. Né, eu que trabalho com você também, vendendo consultoria de estratégia de marketing e vendas. Mas é só fazer postagenzinha na rede social. Não é, não. Ou você é ponto .com, é ponto fora. É toda uma construção Uma de estratégia de marketing e vendas. E É. não é fácil, o cliente chega, o advogado não sabe vender, É. o cliente não converte. Uma pergunta para vocês. Como a gente pode construir uma autoridade para chegar ao ponto que o Adriano falou, de aí você já tem uma marca, você já tem uma construção. Como pode construir Lisandra, uma pode começar autoridade? Como pode construir uma autoridade? É o que a gente está falando aqui, né? A construção de autoridade, ela passa primeiro pelo propósito, pelo seu propósito. Eu falo que é muito autoconhecimento, né? Você entender de que forma você quer ser visto pelo teu potencial cliente, pela sociedade, pelo mercado jurídico. Então, essa clareza é muito importante. Entender quem é o teu público-alvo e o que você vende para ele. E começar a construir ali com constância, com presença, com narrativa, com comunicação clara, o seu posicionamento em vários canais. E aí precisa se entender em que canais eu preciso estar para ser visto, por quem eu quero ser visto. Então, construir a sua presença online, a sua presença offline, entendendo em que ambientes você precisa estar. E aí a gente está falando dos ambientes, né? Nos ambientes digitais e os ambientes offline, aonde você precisa estar para poder, então, construir essa autoridade. Gabriel, temos muitos desafios na profissão de advogado. E você, como estrategista, quais as dicas que você poderia passar para os advogados que estão iniciando agora, ou até mesmo aqueles que já há algum tempo já atuam, mas ainda não estão bem envolvidos com essa parte digital? Quais as dicas que você poderia dar? Então, a gente tem um grande desafio, né, com relação a essa questão do marketing jurídico, porque a gente precisa se enquadrar dentro do provimento 205/2021, que diz, né, tem uma série de regulamentações, dentre elas a gente não pode mercantilizar a profissão, então você não pode fazer uma chamada para ação mais agressiva, você não pode fazer uma captação mais agressiva, diferente de qualquer outra profissão. Então, qualquer outra profissão, a gente consegue se posicionar de uma maneira mais comercial. Já o marketing jurídico é diferente. Então, o advogado na internet, no âmbito da internet, ele não pode fazer essa chamada mais agressiva. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer conteúdos informativos. Ele pode falar qual é a especialidade dele. Ele pode falar exatamente o que pode, o que não pode ser feito dentro daquilo que ele entende. Então, como que a gente consegue vender se a gente não pode mercantilizar a profissão? Então, esse acaba sendo um grande desafio, mas é totalmente possível. Como que a gente faz isso? Criando
no caso ali, conteúdos informativos direcionados para a sua estratégia, para aquilo que você quer fazer, né? Então, por exemplo, a gente cria um conteúdo que ele é voltado para a comunicação que você quer passar dentro do seu escritório, dentro da sua especialidade. Então, como que a gente faz para poder conseguir ter mais clientes, né? Como que a gente consegue superar os desafios no âmbito digital, ou até mesmo no âmbito de conseguir mais clientes para o escritório como um todo. A gente precisa se adequar nessa parte do digital dentro do provimento, mas com uma estratégia bem direcionada, falando sobre a sua especialidade, falando como que você tem uma expertise, um conhecimento sobre aquele assunto. E, naturalmente, você acaba conseguindo novos clientes e pessoas que passam a te seguir, passam a te enxergar como uma autoridade. E para os novos advogados que, assim, estão começando agora, se formaram e passaram na OAB recentemente, o que eles podem fazer? Então, aí é bem do começo mesmo, né? A gente fala que geralmente é mais difícil você chegar, né, vamos dizer assim, no nível 1 do que você passar do nível 1 para o nível 10, porque no início é tudo muito novo. Então, assim, realmente, quando a pessoa é recém-formada, é um advogado novo, ele não tem notoriedade, as pessoas não conhecem, né? Ele pode ser muito bom no que ele faz, né? Ele pode até já ter alguns cases, mas ele não tem ainda uma notoriedade. E, novamente, entrando na questão do provimento, ele tem que ter muito cuidado, na verdade, com o que ele fala dentro da área dele, né? Dentro do perfil dele. Então, o que é interessante ele fazer? Continuar fazendo o que ele já faz, né? O primeiro ponto é esse. Então, se ele já tem um escritório, se ele já atua na especialidade dele, ele continuar prestando, fazendo um bom trabalho. Porque eu acho o seguinte, você, para ser reconhecido, você precisa fazer um bom trabalho, mesmo que você tenha poucos clientes. Quando você atende os seus clientes com excelência, você começa a ser notado. Esses poucos clientes que você atendeu, ele começa a te indicar para novos clientes. Então, não só no ramo da advocacia, mas qualquer empresário, qualquer pessoa que tem um negócio, ele começa do zero, ele começa de baixo. Como que ele vai galgando os degraus? Conforme ele vai prestando um bom serviço, conforme ele vai se destacando. E aí, esses poucos clientes que ele tem, começa, de fato, a indicá-lo. E aí, a partir daí, ele começa a ganhar notoriedade. Claro que isso é algo que você fica sem uma previsão, uma previsibilidade de novos clientes. Então, eu recebi uma indicação, muito bom, mas será que no mês que vem eu vou ter uma indicação também? Então, é aí que entra a questão da estratégia. E aí que entra a questão da internet. Ele precisa, como eu falei, né, recapitulando, prestar um bom trabalho, um bom serviço, ser indicado, e ele precisa se posicionar na internet. Né? Então, assim, hoje a gente está no ramo do marketing digital, a gente está no mundo digital, né? Na era das informações. Então, ele precisa se posicionar e fazer um trabalho constante. Não adianta ele começar a fazer um post hoje e fazer um post daqui a 3 meses. Não adianta ele focar somente no atendimento dos clientes dele e esquecer do próprio posicionamento digital. Porque isso é muito comum também, né? Você fica preocupado, você fica envolvido com as funções operacionais do seu negócio, da sua empresa, e você acaba esquecendo de cuidar da parte da sua imagem, né? Da sua marca. Então, ele precisa atender os clientes com excelência, mas sempre cuidar da imagem dele. Então, ele está atendendo um cliente, ao mesmo tempo, acha um espaço na agenda, vai postando conteúdo, vai mostrando o seu dia a dia, vai falando sobre questões que são da sua especialidade. Porque quando você fala, por mais que o marketing jurídico você não possa vender, você não possa mercantilizar, quando você mostra autoridade naquilo que você está falando, você naturalmente atrai as pessoas que querem saber mais sobre aquilo. Sim. Então, conforme você vai falando, você vai desenvolvendo aquele assunto, ao longo do tempo, você vai gerando autoridade. Então, veja bem, o advogado ele é recente, mas as pessoas não sabem que ele é talvez um advogado recém-formado. As pessoas não sabem quanto tempo ele tem de casa. Né? Existe muito essa preocupação também de, ai meu Deus, a pessoa está pensando tal coisa de mim. Nossa, eu sou novato, a pessoa vai notar. A pessoa não sabe, a pessoa está te conhecendo agora. Então você precisa demonstrar para ela o quanto você sabe com muita autoconfiança, com muito preparo, né? Sabendo que você é um advogado, que você estudou, se preparou, você teve uma boa base para você chegar até aquele momento, então você é capaz. Então você vai produzindo conteúdo, você vai prestando serviço com excelência e ao mesmo tempo se posicionando na internet. E, obviamente, junto com isso, você vai fazendo tráfego, né? Tráfego é muito importante também, porque a gente sabe que o algoritmo do Instagram, ele é meio difícil de você conseguir jogar a favor dele, né? Ou fazer com que ele jogue a seu favor.
de forma que você viralize, ou de forma que você ganhe muitos seguidores, de forma que você tenha uma entrega legal, né? Hoje em dia, o Instagram são muitas pessoas, são muitos usuários ao mesmo tempo, né? Então, é muita gente disputando por interesse, por mostrar ali o que ela quer exibir, por falar de algum assunto específico. Então, é natural que você não consiga aparecer para muitas pessoas, né? Você tem um Instagram, por exemplo, Sim. com 1.000 seguidores. Se você aparece para 100 pessoas, é muito, né? E dessas 100 pessoas, nem todas elas vão compartilhar o seu conteúdo, nem todas elas vão engajar, de forma que você fica limitado a uma bolha muito pequena. Então, para que você consiga furar essa bolha, você precisa investir em tráfego, né? Você precisa anunciar na internet, porque quando você faz anúncios, você começa a aumentar a sua visibilidade, você começa a furar essa bolha e atrair um novo público, né? As pessoas que não te conheciam antes começam a notar você. O Instagram, você meio que força ele a exibir os seus conteúdos para essas pessoas. Então, você começa a aparecer para pessoas que, de fato, são interessantes para você. Até porque você consegue segmentar esse público. Como os advogados podem fazer para segmentar esse público? Então, eu tenho uma cliente que ela fala muito para advogados, né? Então, assim, quando você fala para advogados, a sua linguagem é uma, né? Você consegue falar de uma maneira mais técnica, você consegue abranger assuntos mais voltados para quem entende da área. Uhum. Diferente de uma cliente, né, que também é advogada, mas que o público dela são pessoas que não têm tanto conhecimento, né, da parte advocatícia, que não entendem muito o juridiquês, né, que a gente fala. Então, nesse caso, diferentemente do outro que eu falei, né, dessa cliente que fala para advogados, esse advogado ele tem que ter muito cuidado em como ele fala, né? Isso já é uma forma de segmentar, a forma como você fala. Uhum. Agora, por exemplo, essa outra cliente que ela fala para advogados, ela pode falar de uma maneira mais técnica. Quem é advogado vai entender o que ela está falando. Entendi. Então, somente na forma como você se comunica naquele vídeo, você já está segmentando. Claro que dentro da plataforma de anúncios, você tem um recurso de segmentar por público. Então, por exemplo, é possível você segmentar por profissão. A gente consegue selecionar pessoas que são advogadas, que têm interesse em direito, né? Uhum. Então, pessoas que já estão inseridas naquela área. Se o público dela for aquele, né? Exatamente. Bom, então aqui foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast da Comissão de Marketing Jurídico da OAB da Barra da Tijuca. Aqui nós vamos falar sobre marketing, vendas, tráfego pago. Esteja aqui com a gente, acompanhe o nosso podcast e se inscreva no primeiro seminário de marketing jurídico, que será no dia 3 de dezembro. E o link está lá no nosso Instagram da comissão. Gente, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que é muito importante essa troca, porque cada um na sua área, cada um na sua especialidade, no seu conhecimento, na sua ambiência, a gente vai compartilhando, né, conhecimento e aprendendo também ao mesmo tempo, né? Então, eu acho muito legal essa troca e eu espero que a gente possa ter muitos outros encontros como esse aqui e aprender e crescer junto e agregar com você que está assistindo. Até a próxima. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa comissão e desse episódio do podcast. E quero dizer a todos que teremos mais e todos participem do nosso seminário, que vai acontecer dia 3 de dezembro, de 10 às 17 horas. Vai ser na OAB Barra. Eu tenho um recado para você, advogado. Não perca a oportunidade de estar com a gente no dia 3 de dezembro, porque o que a comissão está levando para você é tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade. É tudo aquilo que talvez não te falaram, mas você vai ter uma vivência com empreendedores, pessoas que vivem, né, da profissão, trabalham a parte jurídica e transformam as vidas dos advogados, dos escritórios, das empresas. Então você tem um encontro marcado com a gente no dia 3 de dezembro, lá na OAB Barra da Tijuca.